Senhor presidente, eu vou aproveitar esses minutos que Vossa Excelência me dá, porque eu não posso deixar de falar também desse assunto, presidente. Eu falava com Vossa Excelência antes. Amanhã, senador Cristóvão, amanhã é o Dia Nacional da Adoção. E como nós não temos sessão, e segunda-feira nós vamos ter aqui uma sessão dos 70 anos da CLT, e desde já, senador Cristóvão e senador Mozarildo, gostaria muito de vê-los aqui. Vai ser a partir das 11 horas, uma sessão de homenagem aos 70 anos da CLT. Entendo que tanto o PDT como o PTB têm a sua marca muito forte nessa que eu chamo uma jovem senhora que eu me apaixonei desde menino e amo ela até hoje. Eu tenho um carinho muito grande, sou quase que casado com a CLT. E eu não quero divórcio, eu não quero me separar. Quero viver com ela até o fim da minha vida e tomara que outros possam desfrutar dessa construção que começou lá com Getúlio Vargas, com Pasqualini, por que não lembrar de Brizola e tantos outros escreveram essa bela proposta que na segunda-feira nós vamos aqui homenagear. Vai estar junto a Justiça do Trabalho, a Ana Matra, as centrais, confederações, e claro que é fundamental a liderança dos partidos políticos. E, para mim, teria um brilho especial se Vossa Excelência, senador Mozarildo, estiver aqui representando o PTB e Vossa Excelência, senador Cristóvão, puder estar aqui em nome do PDT. Segunda-feira, a partir das 11 horas. Mas, como dizia, presidente, eu pedi uma tolerância a Vossa Excelência, amanhã é o Dia Nacional da Adoção. Muito importante. Nós estamos vivendo novos tempos, e nesses novos tempos, muitas coisas têm se modificado. Uma delas é o conceito de família. Antigamente, a família era vista sobre uma ótica mais patrimonial, com o foco na reprodução. Mas, se pararmos para pensar, veremos que as relações de família se alimentam, na verdade, de sentimentos que estão ao alcance do coração de todos. Afeto, devoção, paciência, solidariedade e muito amor. Estes sentimentos é que dão sustentação à família. E é por meio deles que conseguimos construir um lar estável. Sei que cada núcleo familiar tem suas próprias características. Sei que existem pais que abandonam. Sei que existem pais que abandonam, sim, seus filhos. Que muitos têm que se dedicar ao trabalho em detrimento dos filhos. Outros que transferem para os filhos sua infelicidade conjugal. Está aí a alienação parental, que vamos ter, inclusive, uma audiência pública para tratar do tema, lei que essa casa já aprovou com a participação de todos nós. Enfim, pais que maltratam os seus filhos de forma psicológica e fisicamente, que não conseguem encontrar o bom termo do diálogo familiar. Sei também que existem filhos que não valorizam seus pais e que julgam que tudo que recebe é pouco e tudo que dá errado na vida dele, o culpado é os pais. Que não sabem, na verdade, é retribuir o amor e a dedicação com que fomos tratados no longo das suas vidas. Existe, por sua vez, filhos que se castigam, que estão se castigando a eles mesmos, não é aos pais, quando derivam para a linha do álcool, das drogas ilícitas e ilícitas, como existem aí, estendendo o castigo a si e a seus familiares, criando um verdadeiro caos na sua casa quando descobre como é triste. Isto sim é triste. Um pai ter que dizer, meu filho, e o termo chulo é esse, é um drogado. O seio familiar nem sempre é o que deveria ser. Mas nós sabemos que muitas coisas podem contribuir para isso. O desemprego, a pobreza, a falta de oportunidade, a valorização do ter em detrimento do ser, problema de personalidade e muitos outros fatores. Mas o amor pode salvar um drogado. O amor pode recuperar um menino que está tendendo para a área do conflito de personalidade e até sendo um pequeno marginal. Mas se perguntarmos sobre a importância que a família exerce na vida de cada um, será inegável respondermos que ela tem um papel fundamental. Que ela é uma espécie de energia primária que nos abastece desde a mais tenra idade. Como eu disse no início,
Sabemos que hoje ela não se desenha mais como era antigamente. Ela pode, por exemplo, ser reunião de 2 ou mais famílias em uma só, que está aí o divórcio. Filhos de pais diferentes que convivem juntos em função de novos casamentos de seus pais divorciados, separados, e constitui, sim, uma família e que tem o nosso carinho e o nosso respeito. Esse modelo ficou conhecido como família mosaico, cuja própria construção explica o termo. A família pode ainda ser resultado de relações homoafetivas ou extramatrimoniais, ou a família parental. Atualmente, dentro desse cenário, e é fato, é real, vemos casais homossexuais que adotam uma criança, vemos famílias em que, pela falta dos pais, os netos ficam sob a responsabilidade dos avós. Também vemos famílias em que as madrinhas ou os padrinhos fazem, às vezes, do pai ou da mãe. Também existem aquelas famílias bem grandes em que um grupo de crianças órfãos é colocado ao cuidado da assistência social, mas juntas, essas crianças, com os pais adotivos, formam uma grande família. Ou seja, precisamos reconhecer o verdadeiro pluralismo de entidades familiares que hoje se apresentam. E é nesse sentido, senhor presidente, meu desejo, e por isso insisti com Vossa Excelência, que foi muito, eu diria, carinhoso comigo, até fraternal, atendendo o pedido, para que nesse pronunciamento eu possa falar um pouco mais sobre a família construída ou ampliada a partir de um gesto, para mim, que está acima de tudo. O gesto do amor, e o gesto do amor você faz principalmente quando você vai para a adoção. Nós iremos lembrar, sim, amanhã e festejar 25 de maio, o Dia da Adoção no Brasil. Esse dia foi escolhido por associações e grupos de todos os pais, porque em 1996 aconteceu em Rio Claro, São Paulo, o primeiro encontro nacional de adoção. E em 9 de maio de 2002 surgiu então a Lei 10.447, que instituiu o Dia Nacional da Adoção. Esse, na minha visão, é um assunto sério, delicado, que envolve uma grande capacidade de amar e, por que não dizer, de libertar, de acolher, de abraçar alguém que não nasceu, eu diria, de dentro de mim, lembrando as mulheres, porque é no encontro do homem e da mulher que nascem os filhos, mas eu sempre digo que o verdadeiro pai e a verdadeira mãe não é aquele que gera, mas é aquele que cuida, aquele que cria, aquele que ama, aquele que abraça, aquele que quando o menino negro, ou índio, ou cigano, seja em casa e é discriminado na rua, e o pai e a mãe dizem, não, vem para os meus braços, você é meu príncipe, você é minha princesinha. Ou mesmo aquele menino que tem, por razões que nem ele talvez consegue explicar, a sua posição sexual, é discriminado na rua, e muitas vezes os pais também não o entendem em casa. Ao contrário do menino negro, que ao chegar em casa, lembro de mim, minha mãe me dizia, vem cá meu príncipe, vem cá meu negão, você é o cara. Não dá bola para isso que eles dizem, a capacidade de um homem não se mede pela cor da pele. Mas e o menino? E o menino gay, ou a menina lésbica? Que é espancado, que é agredido, senador Cristóvão, nas ruas das cidades, muitas vezes perde a vida e chega em casa e nem sempre é entendido pelos próprios familiares. Como eu vi ontem numa novela das 8, quero aqui dizer, a gente fala tanto da mídia, mas vi ontem na novela, se eu não me engano, da Globo, onde um executivo diz, eu não escolhi, eu nasci assim. Aquela parte foi forte. Ele diz, eu não escolhi para ser, eu nasci assim. Enfim, a adoção é uma coisa muito, muito bonita.
Creio que podemos e devemos usar essa data para aprofundar as reflexões e discussões. O dia 25 de maio nos lembra a importância do gesto da adoção e o quanto ela pode modificar as nossas vidas. As mobilizações que acontecem em todo o Brasil, voltadas para esse dia, têm como objetivo chamar a atenção da sociedade para os problemas relativos à adoção. Entre eles, a dificuldade que as crianças mais velhas encontram para ser adotadas, ou a demora nos processos de adoção, a questão da cor, da idade, da raça, da etnia e da própria, por que não lembrar, orientação sexual. A mobilização nesse dia é muito importante. No meu estado, do Rio Grande do Sul, por exemplo, a Comissão de Cidadania e de Direitos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande e o Instituto Amigos de Lucas está promovendo o 2º Fórum Estadual de Adoção, que encerra hoje. A abertura do evento ocorreu numa audiência pública 22 de maio, no plenarinho do Ministério Público em Porto Alegre, e o debate pontuou os caminhos e os descaminhos da adoção. Na cidade de Joinville, Paraná, por exemplo, o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Joinville e o Fórum da Comarca de Joinville irão promover agora, dia 25, amanhã, uma grande atividade para divulgar, esclarecer, tirar dúvidas da população sobre o tema adoção legal. O juiz da Vara da Infância e Juventude de Joinville, Dr. Márcio René Rocha, e a psicóloga e professora da faculdade Guilherme Kimbala, Rosnelda Ponic, farão um bate-papo com o público sobre o tema. Lá em São Paulo, na cidade de Pirapicuíba, teremos outra ação muito importante chamado Dia Nacional da Adoção, Adoção Tardia, nunca é tarde para amar. Lá também estarão juízes de direito de diversas varas de infância e juventude, mestre em psicologia social, advogados, e entre eles a doutora Karina Beatus Segantini, filha por adoção, advogada integrante da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB daquela cidade. Faço questão de registrar ainda convite que recebi da Câmara de Vereadores de Divinópolis, Minas Gerais, que em parceria com o Grupo de Apoio à Adoção de Volta para Casa, realizou uma audiência pública em 22 de maio para debater o tema. Como todos podem ver, foram várias mobilizações. E que bom que isso está acontecendo em todo o Brasil. Senhor Presidente, segundo o Cadastro Nacional de Adoção, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, quase 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos em todo o país. Destes, 5.240 estão aptos a serem adotados e esperam que a Justiça defina o seu destino. Voltar para casa é a vontade de cada um deles. Voltar para a família biológica ou ser encaminhados para a adoção. Eu acredito que deve ser muito doloroso para as crianças esse tempo de incerteza e de espera. Só o que eles querem, eu resumo nessa frase: eles querem voltar para casa. E para casa pode não ser a mãe biológica, mas eles querem ir para uma casa. Pode ser a mãe e o pai adotante. Podemos ver em filmes, em novelas, em reportagens, cenas que mostram as crianças nas instituições de acolhimento, esperando cheias de ansiedade alguém que os escolha. É claro que o sentimento que a gente tem vendo essa cena não representa nem a metade do sofrimento que as crianças devem sentir quando é escolhida, ou mais correto, principalmente quando ela não é escolhida. Segundo o levantamento da CNA, o número de pretendentes continua 5 vezes maior que o de crianças e adolescentes aptos a serem adotados, com um total de 28.041 inscritos em todo o país. Um dos entraves no processo de adoção é a lentidão com que ele se dá. Pessoas que tentam adotar alguém contam que o processo é demorado, é cheio de meandros, é uma burocracia infernal que não diz e não condiz com a realidade das crianças que estão ali na maior expectativa de poder sair daquela instituição
poder ter a liberdade de andar pelas ruas, a liberdade de estudar, a liberdade de crescer num lar e tendo somente uma coisa que eles pedem, senador Cristóvão, é amor. É amor. Enfim, é lamentável tanta burocracia. De um lado, temos crianças desejando ter um lar, querendo tanto fazer parte de uma família, querendo formar laços e por dizer aos outros, eu tenho uma família, eu faço parte, eu existo. E de outro, temos adultos ansiosos em acolher, em ampliar, em abraçar e ampliar a família, em compartilhar o amor. Felizmente, segundo o Ministério Público, desde a implantação do módulo Criança e Adolescente em 2007, podemos verificar que houve um aumento significativo no número de ações propostas em favor dessa população acolhida e uma redução expressiva no tempo de acolhimento de crianças e adolescentes. Considero importante pontuar, senhor presidente, que o Ministério Público orienta que aqueles que desejam adotar procurem as varas da infância da comarca em que residem para dar início ao procedimento de habilitação, etapa prévia e necessária à adoção. Os grupos de adoção representam outro agente importante, por serem espaços destinados ao esclarecimento de dúvidas e troca de experiência entre adotantes e pretendentes à adoção. Finalizo, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência. Como eu disse, existem vários tipos de família. Creio que o importante é que os filhos tenham uma referência. E quanto mais generosa ela puder, será, em termos de distribuição de amor, melhorar, com certeza, melhor será para cada integrante da família, o adotante e o adotado. Eu acredito que todos têm direito a ser felizes. Senador Cristóvão, Vossa Excelência queria botar essa palavra na Constituição. E eu acredito e digo de público. Quando Vossa Excelência me procurou no primeiro momento, eu quase que não entendi. Mas depois, senador Cristóvão, Vossa Excelência está coberto de razão. Como vai ser bom nós ver escrito na Constituição, por iniciativa sua, e eu assinei, Deus me orientou, eu assinei, que todos têm que ter direito à felicidade. Eu estou relatando, senador Cristóvão, o PL 122. Eu sei da polêmica e da guerra, mas eu disse para mim mesmo, eu tenho que ter coragem de enfrentar esse debate. De querer construir uma redação que combata a homofobia, que combata a intolerância, que combata o ódio, que combata a violência, porque todos concordam com isso. Evangélicos, católicos, comunidade LGBT, todos concordam que é preciso ter algo. Não dá mais para a gente achar que a comunidade LGBT não tem família. Será que alguém que nasceu gay ou lésbica não tem pai? Não tem mãe? Não tem direito a construir uma família? É uma reflexão que nós temos que fazer. Para mim, seria muito mais fácil dizer, já que o 122 está aí parado, desde que a Marta saiu e eu presidi a comissão, eu vou jogar para um ou para outro. Mas não, senador Cristóvão, resolvi assumir. E sei da responsabilidade desse tema e o quanto que ele é polêmico. E se o presidente permitir, eu gostaria de receber uma parte, que toquei num tema que o Brasil está discutindo, está debatendo, e nós temos que ter coragem de fazer esse bom debate. Senador Cristóvão. Senador Paim, normalmente não se pode ter dois à parte, nenhuma fala, mas eu creio que esse tema justifica, e também a sexta-feira justifica, para dizer que eu sou totalmente de apoio com as suas colocações, tanto no que se refere à adoção de crianças. É um absurdo o que a gente tenta fazer para impedir a adoção em nome de proteger as crianças, é verdade, para evitar adoções de estrangeiros que a gente não sabe o que vai fazer com as crianças, mas nós não encontramos um caminho de agilizar e fazer com que se casem duas vontades tão boas, alguém de ter um filho e um filho de ter um casal que o adote. Segundo, em relação às relações homossexuais. É um absurdo que ainda haja gente que queira impedir, proibir, criminalizar as relações entre duas pessoas adultas.
Nem importa se são relações que envolvam sexo ou não envolvam sexo. Relações entre duas pessoas adultas têm que ser apenas reconhecidas, respeitadas e aceitas. O que a gente não pode tolerar é com crianças, com menores. Mas com adultos, o que é que o Estado tem a ver com o que duas pessoas adultas decidem fazer? No que se refere ao seu patrimônio, à sua coabitação, à sua relação em todos os sentidos, inclusive sexuais. Nada. Lamentavelmente, isso ainda é polêmica. Mas daqui a alguns anos, daqui a umas décadas, os historiadores e os leitores das histórias vão rir de que esse tema foi tão polêmico. Quero insistir, pondo o problema da religião no debate, que, para mim, Estado não pode dizer o que é pecado, mas religião não pode dizer o que é crime. Nós não podemos proibir um padre, um rabino, um pastor de dizer isso é crime. Eu gostaria que todos insistissem que roubar é crime. Desculpe, que isso é pecado. Eu gostaria que os pastores, os padres insistissem que corrupção é pecado grave. Pecado. Mas crime, eles nem podem dizer que corrupção é crime. Isso nós que temos que dizer aqui dentro, porque representamos o Estado. Os pastores têm direito de dizer que é pecado. Isso daí eu sou contra também querer intervir na igreja para proibir que digam que é pecado. Pecado é uma opção religiosa de fé que quem optou por aquela igreja assume. Quem não quer, quem quer continuar naquilo, entre aspas, considerado pecado por um grupo religioso, saia do grupo religioso e ria quando lhe acusam de pecador. Mas o direito ele tem de dizer que é pecado. Agora, não tem direito de dizer que é crime ou de insistir que continue-se a dizer que é crime na lei. Temos que mudar a lei para descriminalizar tudo aquilo que nos parece absurdo, independente de influência religiosa. E, ao mesmo tempo, um Estado laico, negando aqui cada um da gente de se meter naquilo que os líderes religiosos consideram pecado. Eu parabenizo, porque muita gente não assume essa fala. Quando eu estava no momento de discutir na Comissão de Direitos Humanos a lei da senadora Marta Suplicy, eu pessoalmente achava, o senhor é o presidente. Presidente. Eu achava que a gente deveria debater um pouco mais. Foi essa a decisão da própria senadora. Para evitar um risco que alguns pastores tinham de que pudesse ser proibido de dizer que era pecado. Tinha que tirar esse medo. E decidiu-se. Eu fiz questão de pedir a palavra e dizer, eu prefiro que isso não seja votado agora, mas se fosse votado, eu votava a favor. Eu fiz questão de tomar posição. E fui muito criticado pelas mídias sociais, por líderes evangélicos que me ligaram diretamente, por católicos, mas eu fiz questão de tomar a posição que eu achava correta, mesmo achando que ainda não era hora. Já esperamos tanto. Podíamos, naquele momento, esperar um pouco mais para ter uma redação que tranquilizasse os religiosos. Pecado, vocês têm direito de dizer que é pecado qualquer coisa. Qualquer dia pode surgir uma religião que diga que é pecado o sexo heterossexual. Pode surgir uma religião nesse sentido. Tem direito de dizer. Agora, não tem direito a dizer que é crime. E essa é uma luta que nós que defendemos um Estado laico temos que fazer. Crime é um assunto do Estado. Pecado é um assunto da religião. Cada um assuma o seu lado e defenda o que é certo, como crime ou como pecado, sem um intervir no outro. Bem, senador Cristóvão, eu tinha certeza absoluta que a sua posição não seguia a outra, até porque eu estava presidindo aquela comissão naquele dia. E Vossa Excelência fez um apelo, inclusive, a mim, presidindo, argumentando que o tema não estava claro para todos, havia uma confusão. Alguns achavam que o debate do 122 era sobre casamento, de homem com homem, no caso, mulher com mulher. O 122 não trata nada disso. Ele apenas diz que o crime de preconceito contra a posição, situação, contra a orientação sexual de cada um, não pode continuar sem nenhuma penalidade. Só isso. Só isso que diz. Tanto é
que os juízes, e é unanimidade entre os juízes, tanto que houve decisões, que eu não vou entrar no mérito, que vão muito além daquilo que a gente pretende fazer no substitutivo, todos dizem com a maior tranquilidade que tem que haver uma lei. Por quê? Se alguém me chamar, e desculpe a expressão para quem está assistindo a TV Senado, esse nego sujo, ele vai para a cadeia. Painha é o nego sujo, vai para a cadeia. Pela injúria, lei que nós aprovamos junto, pela lei CAO, que eu tive a alegria de ser o relator, grande CAO do PDT, e pelo próprio estatuto, uma série de normas. Agora, se alguém chegar a dizer, pela sua orientação sexual, que ele é tudo que vocês imaginaram de ruim, de espancar ele, de bater nele, de matar nele, não é crime, semelhante àquilo que a gente assegurou para o povo negro. Então, algo está errado. Para mim, qualquer tipo de discriminação dói igual. Se cortar aqui o meu dedo, eu que sou negro, ou se cortar o dedo de uma pessoa que é lésbica ou de alguém que é gay, a dor é a mesma. A discriminação, toda ela, fere da mesma forma e nós temos que combater todo tipo de preconceito, inclusive contra as religiões. Quanta gente que é discriminado por ser evangélico e nós vamos aqui para a tribuna e defendemos os evangélicos. Quanta gente é discriminado pela sua religião de matriz africana e nós todos vemos a tribuna e digo não, é um direito de cada um. Então não há o porquê nós não avançarmos também nessa questão. E por que eu tratei do tema? E agora, se lá na instituição há um menino ou uma menina que é lésbica, é natural que a gente encontre meninos e meninas assim, ou que é gay. E daí? Ele não pode ser adotado? Que ele não merece uma família? Claro que é o absurdo do absurdo, inclusive isso que eu estou aqui colocando para essa reflexão. Mas, senhor presidente, para terminar, finalizo minha fala, como eu já dizia. Creio que é importante que os filhos tenham uma referência, quanto mais generosa ela puder ser em termos de distribuição de amor, melhor será para cada integrante da família. Eu acredito que a felicidade, aí que o senador Cristóvão entrou, está ligada a sentir-se parte de uma família. Tenha ela o formato que tiver, está ligada ao receber amor e ao aprender a doar-se também, dar e receber amor. Por que não lembrar? Quem não gosta? Qual é a criança que não gosta? Eu me lembro da minha infância, os passeios em família, os filmes vistos em casa, as conversas, os almoços de domingo, de sábado, o quintal da casa, uma pequena churrasqueira improvisada, ali com tijolo, e ali a gente fazia o churrasco, me lembro do pai já falecido, a mãe falecida, e conversando sobre a vida, e ali, comendo ali uma costela, que é muito comum no Rio Grande, as histórias contadas para as crianças dormirem. Eu contei tantas e ouvi tantas. O abraço sentido, o caloroso, o amor, o carinho da noite de Natal, os gritos que toda criança tem de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo. Como é bom, como é bom. Eu tive uma infância, senhores e senhoras, que não tenho queixa. Não tenho queixa. A família é a troca constante de energia, é estender a mão, é olhar com atenção para o outro, é ouvir mesmo quando temos pressa, é abraçar quando o choro vem, é compartilhar o amor. A escolha de trazer para o seio da família uma criança desconhecida requer, em primeiro lugar, a adoção, sim, requer, em primeiro lugar, amor desprendido. Esse gesto é tão forte, é tão incrível e, ao mesmo tempo, deveria ser tão comum. E deveria ser comum, mas é muito bonito. É bonito, é muito bonito. Todos aqueles que já adotaram, recebam aqui o meu beijo e o meu abraço. Vocês são, para essas crianças que não estão lá no orfanato ou na casa, os nossos heróis. Porque vocês são exemplos a ser seguidos. O que nós precisamos
é que esse processo seja, como aqui foi dito, facilitado. Filiação adotiva é só uma outra maneira de construir uma família feliz. Terminei, senhor presidente. Enfim, meus parabéns aos pais adotivos, que todos os dias sejam também dias dos pais adotivos. E como aqui diz, pela sua fertilidade emocional. Eu acho isso lindo. Pela sua fertilidade emocional. Aos filhos adotivos, pela possibilidade de partilhar, e a todas as instituições que cuidam das crianças, o nosso carinho. Eu sei que vocês sofrem junto com elas. Meus cumprimentos aos órgãos governamentais e pessoas envolvidas nesse belo processo de amor, de liberdade, de justiça, de solidariedade. Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência foi muito generoso, mas o tema, o senhor sabe. Eu sei que mexeu com o seu coração, mexeu com o meu, mexeu com o senador Cristóvão, mexeu com todas as pessoas que estão aqui assistindo. Eu sei que lá na casa de cada um, eles sabem que os dois temas que tratamos, da morte e da vida. 242 jovens perderam uma vida. E nós aqui no fundo, com essa comissão, fomos solidários com os familiares e homenageamos aqueles que lutam tanto para isso não acontecer e que não se repita mais. E, pelo outro lado, a adoção. A adoção é um gesto magnífico, um gesto de amor, um gesto de desprendimento, um gesto de solidariedade, um gesto de grandeza, um gesto de coragem. E somente os grandes homens e as grandes mulheres têm a coragem de adotar. E por isso a gente pode dizer que vocês são nossos heróis. Muito obrigado, senhor presidente.